tenhamos mais profundamente dentro de nós o senso da justiça. Está claro que as posições colocadas até agora pelos que me antecederam mostram a preocupação de ambos com a justiça, apenas por enfoques diferentes. Me parece que muitas vezes enfoques diferentes e talvez um certo desconhecimento do que é novo por alguns ângulos profundos e belos que nós devemos preservar. Porque para mim a grande crise que existe é a crise dos valores. E a crise dos valores é a dificuldade que nós temos em toda a nossa vida, em casa, com filhos, na sociedade, com alunos. É a dificuldade que nós temos para que as pessoas realmente possam escolher e possam caminhar dentro de uma linha digna. Por quê? Porque o mundo de hoje traz uma crise de valores. E essa crise de valores afeta a sociedade e afeta o advogado, afeta o juiz. Portanto, eu não vim aqui para defender o direito alternativo. Mas depois da palestra que eu oportunizei hoje de manhã dentro da faculdade, porque eu acredito no direito alternativo, eu sou obrigada a dizer o que eu penso que eu sei sobre o direito alternativo, porque se alguns dos senhores, por acaso, não teve ainda a oportunidade de se aproximar e de conhecer o direito alternativo, eu me sinto na obrigação de fazê-lo. Acredito que nenhum de nós tem o direito de julgar contra a lei, mas sim resguardando os princípios fundamentais que estão dentro da Constituição, nos seus artigos fundamentais, e que nem sempre são repetidos nos códigos, porque muitas vezes atualizados, ou rígidos e frios em relação à situação. E quando um juiz consciente e correto busca se reunir e questionar para saber decidir de acordo com a sua consciência, alternativamente, de uma forma que parece ferir um código, mas que não fere a Constituição, esse juiz está tendo um posicionamento alternativo e justo, de acordo com a sua consciência. E parece que muitas vezes existe a insegurança daquilo que não se conhece bem. E ao pensar e falar daquilo que foi posicionado de uma forma divergente do que a realidade apresenta, poderíamos talvez ter visões diferentes. Respeito a posição do ilustre colega, julgo que é o seu direito. Mas já que estamos aqui numa mesa a falar para os nossos, enfim, todas as pessoas presentes, nós temos também que colocar a divergência natural que existe. E se o direito não desse chance à divergência, nós não teríamos sempre um sujeito ativo, um sujeito passivo e um juiz que deverá decidir. Portanto, entre nós, é muito válido que existam posições divergentes. Eu creio que essa crise de valores se dá, e é isso que preocupa os próprios juízes da justiça alternativa, já que eles não têm uma justiça alternativa, mas eles buscam um direito alternativo no seu direito de julgar, no seu direito de decidir alternativamente, quando alguma coisa lhes fere. Como a mim muitas vezes fere a justiça que eu considero injusta, como me fere que se busca justiça por meios tão complexos que nada levam e nada traz de vantagem a ninguém. Para mim a justiça deveria ser simples e rápida, objetiva, mas voltada para o direito subjetivo do indivíduo, que não se esgota na lei. Tanto não se esgota que surge em jurisprudência, que surge a possibilidade de irmos além, que surge a possibilidade de discutirmos aquilo que a lei não protege, e que para mim não está morto, apenas está desmaiado. Porque se uma lei não protege hoje, protegerá amanhã. E se nós sentimos a injustiça de uma sentença justa hoje, nós temos que ver como compatibilizar a consciência de quem julga com um fato real que no momento se apresenta de uma maneira, mas que pode ser interpretado de uma outra forma também, porque existem visões diferentes para interpretar o fato. A hermenêutica jurídica é a riqueza justamente da devida interpretação para a justa aplicabilidade. E é natural que alguns colegas vejam essa interpretação por um ângulo e outros vejam por outro ângulo. O que não os diminui e o que não me leva a dizer que quem é positivista esteja errado, desde que ele haja dentro da sua consciência e que ele acredite que deva se promover a contínua mudança da lei dentro das novas experiências, para que se preserve a defesa real dos direitos que não fiquem estratificados num código frio, estático e rígido. Então eu não estou aqui para criticar o direito alternativo, nem o direito positivista. Eu estou aqui para colocar que é válido que se possa discutir, que se possa questionar, que se possa crescer no questionamento e que o importante é fazer pensar. Para mim, a universidade, a OAB, tem uma função profunda de fazer pensar, de levar aos senhores todas as possibilidades de questionar e de pensar. Porque a crise de valores existe por quê? Porque os modelos antigos impostos não foram mais aceitos, seja de que modo for que se possa considerar. Todos quiseram questionar, mas onde estão os líderes para dar exemplo, para dizer sigam e façam o que eu faço? Se os líderes estão vazios,
Se os líderes que aparecem hoje são apenas aqueles da música, das músicas, são apenas os do rock, que líderes existem para vocês se basearem? Que líderes nós podemos apontar? Raríssimos, porque os líderes do governo são corruptos e na maioria não têm dignidade. Eu não posso respeitar essa casa e dizer o que eu digo numa sala de aula, mas eu digo com nomes claros, porque eu lamentavelmente não tenho o menor respeito por inúmeros vultos do nosso governo, por inúmeros vultos que só aos poucos se desmoronam perante cada um de nós dia a dia e que não tem, na verdade, integridade e não são exemplares. Então a crise de valores atinge os mais altos cargos do nosso país. A crise de valores existe dentro da nossa faculdade, onde a cola é aceita sem que o aluno perceba que colar é um início de corrupção. Que é assim, aceitando um jeitinho, que nós vamos aceitar o outro jeito. E fazendo que um valorzinho não seja nada, é que nós vamos aceitar que valorzinho se some e que nós um dia não possamos dizer não ao que nos oferecem, porque nós estamos comprometidos. Então, para mim, o que importa é falar da crise de valores. Porque se, apesar de todas as dificuldades existentes na justiça, todos nós tentarmos defender valores, tentarmos acreditar no que fazemos. E aqui eu coloco que, se o papel do advogado, conforme uma definição de Eduardo Coutinho, se o papel do advogado é lutar pelo direito, mas quando o direito conflitar com a justiça, é lutar pela justiça, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é aquilo que realmente eu sinto. Eu não consigo lutar por algo que eu não acredito. Respeito que todos têm direito a serem defendidos. Respeito que os colegas defendam pessoas que, de repente, para mim, seria impossível defender. Todos têm esse direito. Mas acho que é necessário que se acredite no que você está defendendo. Porque fazer simplesmente da desculpa de que todos têm direito a ser defendidos um simples argumento para ganhar dinheiro e para lutar contra a justiça é desvirtuar a própria profissão da advocacia. Eu acho que nós temos que saber lutar pela justiça, lutar pelo cliente, mas dentro de valores válidos e profundos, para que a sociedade não seja ferida pelo próprio advogado ao usar meios escusos e ao mentir a favor de valores que ele, na verdade, não gostaria de ver aplicados à sua própria vida. Então, me parece que a crise de valores é a crise grave de todo o sistema atual. E que, enquanto eu não pensar na educação e nos valores com profundidade, com seriedade, eu tenho muitos anos de educação. Eu parti da educação e a minha base para o direito foi filosófica e educacional. E eu sinto que, como há um desrespeito total à educação, as gerações que vão surgindo não tiveram base e não encontram líderes, e não encontram exemplos, e não encontram em quem se espelhar. Então não podemos acusar um sistema ou outro sistema. Temos que acusar que toda uma população de uma sociedade sofrida, de uma miséria que nós não sabemos nem como podem vivenciar, vive numa crise de valores, onde vê os ricos cada vez mais ricos. E é onde vê os pobres, muitas vezes, tendo a justiça aplicada sobre eles, com uma força que não é aplicada a muitos outros, que deveriam merecê-la, por causar a pobreza, causar a miséria e por serem realmente corruptos. Porque a aposentadoria de 12 milhões por mês, como nós vemos, são vergonhosas. Então, nessa crise, nós vemos que o conflito é social, mas que cada um de nós, no seu conflito íntimo, saiba escolher e saiba pensar, repensar, respeitar que outros pensem diferente, mas buscar pela própria consciência, acreditando naquilo que defende, lutar para que a justiça exista e para que nós, no dia a dia, possamos ter a consciência de que, sendo positivistas, sendo naturalistas, aceitando o direito alternativo, tendo qualquer outra posição, nós tenhamos a consciência de que o papel do advogado é um papel sumamente sério, de quem aceita defender alguém que foi buscá-lo na confiança e que deve merecer o nosso respeito. Mas se nós também temos que defendê-lo, se acreditamos nele, se acreditamos na causa e buscar que a justiça possa ser preservada. Essa é a minha mensagem neste momento, porque isso que eu posso dizer daquilo que eu tenho podido fazer. E também quero deixar claro que ser a favor de um tipo diferente de justiça, de um direito alternativo, não é uma posição de jovens, como parece a muitos, nem de juízes para jovens. Eu não sou juiz, eu sou advogado. E eu tenho lido e estudado muitos anos filosofia pública, educação, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África. E a minha posição é calcada no que eu vivenciei. Eu tenho mais de 50 anos e, portanto, acho que é necessário que se busquem novas formas de julgar, novas formas de interpretar, válidas e profundas a partir do supremo bem, do belo e do justo no mais profundo da sua essência, e não apenas preocupados em linhas tais ou quais, desde que a linha nos conduz